Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso Gestão Contingencial Superando Crises. Nesta aula falaremos sobre a primeira Revolução Industrial. Este foi um período muito agitado, devido a um movimento revolucionário que ficou conhecido como a Era da Razão. Este período pode ser considerado como o marco de transição entre a arte de administrar e a administração como técnica. Tudo começou lá na Inglaterra pelos idos de 1765, e esse período foi considerado até 1880, mais ou menos. Na Inglaterra, o que deu origem, a esse movimento foi o advento da nova matriz energética, a máquina a vapor, que por meio da mecanização, ela alavancou primeiro, os meios de transporte de pessoas e produtos através de trens muito mais rápidos e mais potentes, podendo carregar muito mais carga. E também aumentou a escala de produção industrial, principalmente a indústria têxtil, que dominava a Inglaterra. Pode-se dizer que a Inglaterra vestia o mundo com suas indústrias têxteis. Qual era o cenário lá da Inglaterra? Bom, a situação da Inglaterra na época era de elevada densidade populacional. Londres era a maior capital, disparado, a mais populosa do mundo. A escassez de terras agriculturáveis, que a Inglaterra sempre teve, estavam mais escassas ainda. Mas ela tinha elevadas reservas de carvão e ferro, ou seja, energia à vontade para crescer. Soma-se a isso o acúmulo de capital, resultante da política mercantilista no mundo inteiro naquela época e principalmente a Inglaterra, com a exploração das riquezas das colônias inglesas. Por outro lado, qual era a situação, as opções que os trabalhadores tinham na Inglaterra? Não eram muito boas. Eles tinham as minas de carvão, insalubres, perigosas, todo dia morria gente, era normal isso daí. E o campo? Bom, as escassas terras agriculturáveis tinham uma vida penosa, proporcionava aos trabalhadores uma vida penosa, gradualmente ocupada pelas pastagens, então retirando os trabalhadores, que tinham qual a opção? As cidades. Só que nas cidades o trabalho era duro, 12, 16 horas ininterruptas, não existiam muitas leis ou sindicatos trabalhistas. E eles trabalhavam naquelas pequenas, rudimentares manufaturas têxteis ou de fabricação de produtos artesanais. Então essa era a realidade na época. Tudo isso, a riqueza da Inglaterra, com a nova matriz energética e outros movimentos, eu chamo de um ingrediente explosivo que resultou nessa era da razão. Então nós temos aí a Reforma Protestante, que entra aí o luterano e o calvinismo, predominantemente o luteranismo naquela região, o iluminismo, que foi um movimento de grandes mentes em todas as áreas, arte, política, religião, filosofia, e soma-se a isso o liberalismo econômico. Vamos conhecer cada um desses ingredientes, então. Primeiro, a Reforma Protestante. Vamos citar aí, destacar Martinho Lutero. A Reforma Protestante, ela iniciou, Lutero é de 1530, quando ele publicou a sua Confissão de Augsburgo, ou Confessio Augustana, que são as 95 teses ou disputação sobre poder e eficácia das indulgências. Era um protestantismo contra o que dominava naquela época, que era o catolicismo. Para os católicos, só para você ter uma ideia, o lucro financeiro significava naquela época usura, pecado ter lucro financeiro. E isso daí, de certa forma, segurava muito o crescimento econômico. Já o protestantismo, ele considera o lucro financeiro uma bênção que o homem recebia em vida pela sua postura reta e cristã, desde que parte dos rendimentos fosse convertida em obras de caridade ou em nome da causa. Muito bem, isso já era suficiente, um ingrediente suficiente para crescer a economia, não é verdade? Mas junto a isso, o outro movimento foi o iluminismo. Dentre essas grandes mentes, podemos destacar aqui John Locke, que foi o iniciante aí desse movimento, com a sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano. Ele dizia que essa era da razão era o uso da razão à luz contra o antigo regime, as trevas, a luz contra as trevas, era essa luta. Outros iluministas que podemos citar aqui que contribuíram definitivamente para esse movimento. Voltaire,
com as suas críticas ao clero católico, à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos poderosos. Montesquieu defendeu a tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário, com a sua obra O Espírito da Lei. Até hoje é a base da nossa democracia, não é verdade? Das principais democracias, esses três poderes. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo, com bases democráticas e igualdade jurídica a todos os cidadãos, com a sua obra Contrato Social. E por fim, Adam Smith, que merece um capítulo à parte, porque ele foi o precursor o terceiro tentáculo, né, da Era da Razão, que é o liberalismo econômico, com a sua obra A Riqueza das Nações. Ele sustentava o quê? Nas suas próprias palavras. Não é da benevolência do mercado ou do comerciante que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho dele em promover seu self-interest. Assim, movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta, o mercador ou comerciante é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Em outras palavras, né, essa mão invisível era o quê? O livre-arbítrio dos comerciantes, dos mercadores, das pessoas em oferecer seu produto e o mercado ditar, pela lei da oferta e procura, o preço, né, e a disponibilidade do produto. Esta é a base da economia de mercado, do liberalismo econômico. Muito bem. Então, todas essas forças, né, esses movimentos, levaram a uma onda, a uma explosão de industrialização que se tornou uma verdadeira revolução. Como ela aconteceu? Basicamente em três movimentos. Vamos ver lá no quadro. O primeiro, como nós falamos, foi na Inglaterra, que foi o início desse movimento, a explosão da industrialização. No segundo movimento, logo depois, aconteceu aonde? Naqueles países onde o protestantismo era muito forte. A Escandinávia, a região dos Países Baixos, os países do Império Austro-Húngaro, foi a segunda onda. Já na terceira onda aconteceu aonde? Nos países onde a presença do catolicismo era forte, mas o protestantismo entrou com muita força também. A França, a Alemanha e o norte da Itália. Num quarto movimento, que não é considerado uma quarta onda, por quê? Porque não pode ser considerado uma onda. Foi entrando gradualmente, de forma quase que inócua, pela força do catolicismo nesses países que até hoje são fortemente católicos. O sul da Itália, até hoje existe uma diferença muito grande, né, entre o sul e o norte industrializado, lá na Itália. A Espanha e Portugal, que teve uma evolução, um desenvolvimento tardio em relação aos outros países europeus. E a Rússia. Então, este é o grande movimento da primeira revolução industrial que marcou fortemente a administração, que deixou de ser uma arte e passou a ser mais considerada como uma técnica. Começou a se estudar mais formalmente e fortemente técnicas de administração. Vejo vocês na próxima aula.